Bem, Perashá, Mishpatim, a gente acaba de ouvir do Eterno 10 mandamentos. Moshe desce e conta para o povo todas essas leis que o Eterno o ensinou. Ele é Mishpatim, Asher Tassim, Lifnehem. Estas são as leis que poreis diante deles. Aí começa uma série de leis de ordem social. Questão primeiro do escravo, Evet Ivri, escravo hebreu. Então, alguém tinha uma conta, não conseguiu pagar, então ele tornava-se escravo para que ele pudesse pagar a dívida dele. Ele seria escravo durante 6 anos, e no 7º ano, um ano sabático, ele seria alforriado, seria libertado. Se ele viesse com a mulher dele, saía com a mulher dele. Se ele tivesse arranjado mulher dentro do período de escravidão, essa mulher permanecia na escravidão. Se tivesse filhos que nascessem durante esse período, também permaneceria na escravidão. Ou seja, seria aquele dono. E ele sairia sozinho. Se ele dissesse, não, eu gostei do meu trabalho, gostei do meu dono, quero permanecer aqui, então se furava a orelha dele. Por que se furava a orelha dele? Porque a orelha foi o órgão que ouviu os mandamentos do Eterno. Então, nós somos servos do Eterno. Então, se eu desejo ser servo de um outro homem, então vai estar furada aquela orelha lá. Então, ele passaria a cumprir os mandamentos, só aqueles que seriam proibitivos, os 365 mandamentos. Mas os positivos, ele estava isento, ele tinha que servir agora a esse patrão daqui do mundo mesmo. Então, isso era do servo e da serva. Se fosse uma serva e ela fosse destinada ao filho do dono lá, então ele poderia tomar até outra mulher se ele quisesse depois, mas não poderia diminuir os direitos dessa mulher. Os direitos dela é o direito de toda mulher. Cheirar, quesutar, veonatar. Ou seja, a vestimenta, a alimentação, a vestimenta e o direito conjugal. Então, a gente já viu em outras passagens, como daquele presente que o Jacob deu para Esaú, para Esaú, ali ensinada a diferença de fêmeas para machos, dos animais, e isso indica a questão, então, das relações conjugais, de tempo em tempo. Então, para pessoas, para homens que têm a sua essa figura na sua mão, todos os dias. Aquele que trabalha na cidade, pelo menos 2 vezes na semana. Se trabalha em uma cidade mais distante, 1 vez na semana. Se tem um trabalho mais distante, de andar e tudo mais, 1 vez a cada mês. E se ele é um navegante, um daqueles que andavam nos mares, pelo menos 1 vez a cada 6 meses. Tudo isso, logicamente, a gente está falando se não há um entendimento entre marido e mulher. Se há entendimento, é como o casal decidir, não há dúvida. Mas se chegasse numa situação que fosse exigida e que a mulher pleiteasse, por exemplo, uma questão de divórcio, ela podia alegar justamente essa ausência conjugal. E aí seria indagado, seria investigado para ver isso acontecer. Tem outros casos também referentes nessa perachá, de alguém abrir um poço, o outro caiu no poço e não foi avisado se o dono teria culpa ou não. Pode acontecer um incêndio que provocou e feriu outra coisa. Tudo isso seria julgado pelo tribunal. Então, aqui a gente vê leis referentes a essa questão social de convivência. E temos mais adiante leis mais específicas. Por exemplo, a gente não pode amaldiçoar Elohim Lotekalel. Não pode amaldiçoar o Elohim, aqui se refere a juiz. Assim como também o Nassi, aquele que é o chefe do lugar. Então, há todo um respeito com autoridades. Até que a gente chega em relação às festividades. Então, lá nessa perachá é dito que 6 anos trabalharão na terra, no 7º ano, um ano sabático. Tem também a questão do sábado semanal. As 3 festas indicadas como Pesach, Shavuot e Sukkot. E aqui que aparece Sukkot, quando acontece?
ao sair o ano, Betset Hashanah. O que é ao sair o ano? Sair o ano é o começo do ano. Daqui uma prova eficiente, cabal, textual, que também tem um ano novo, começando na época de Sukkot. É o que nós comemoramos até hoje, chamado de Rosh Hashanah, o ano novo. Então, é toda uma explicação que esse ano novo aqui se refere à questão da criação do mundo, lá em Gênesis, enquanto que em Êxodo 12, nós temos o princípio dos meses em relação à nossa libertação do Egito. E a Torá se utiliza muito essa questão da libertação, já que isso é um marco indelével na história do povo de Israel. Ou seja, nós, quando fazemos as nossas mitzvot, está lembrando esse episódio, que nós saímos do Egito com o braço estendido do Eterno e recebemos a Torá no Monte Sinai. Então, isso fica de geração em geração, esse nosso compromisso, essa nossa aliança, esse nosso pacto com o Eterno. E é nessa pergunta que a gente vai ler também que o Moshe escreveu essas primeiras passagens, desde lá de Gênesis até a entrega dos 10 mandamentos e essas leis, num livro chamado Sefer Haberit, que consta da Perashá, quer dizer, o livro da aliança. E aqui ele fez esse pacto. Tem o espargir de sangue. E é aí que o povo diz, nasce venismar, que nós cumpriremos e nós ouviremos. Então, aqui a gente percebe realmente essa vocação que deve ter cada israelita de fazer um serviço completo ao Eterno. Completo ao Eterno. E nessa perachá nós temos que Deus diz, eis que eu mando o meu anjo diante de vós. Pergunta, que anjo é esse? Aí escreve, lishmorcha, para te guardar. Para te guardar. E essa palavra lishmorcha, para te guardar, é escrito em aramaico, lemitrach, memtet. E aqui, então, a gente tem a explicação lá no Talmud de que anjo seria esse. Anjo chamado Metatron. Metatron. Que anjo é esse Metatron? Metatron pode ser, como estou falando aqui, uma explicação de origem. A palavra raiz dela aramaica, lemitrá quer dizer guardar, então ele é um anjo guardião. Outro, Metatron, pode ser uma palavra de origem grega, quer dizer, meta, diante, trono, do trono, é aquele anjo que fica diante do trono do Eterno. E aqui a gente vai entender, lendo o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel vai nos dizer, lá no capítulo 7 e 8, das visões que ele tem, que ele vê um anjo que é responsável por escrever, digamos assim, os julgamentos divinos. Então, que anjo é esse? Aí ele depois escreve lá no próprio livro de Daniel, Michael, o anjo Michael, que quer dizer, quem é como tu, ó Deus. Então, é esse anjo que é chamado aqui. Então, esse anjo, ele é falado, Abraão fala desse anjo, Jacobo fala desse anjo, e Yehoshua, mais adiante, vai falar desse anjo, ele aparece, ele diz, Atabate, agora eu vim. Ele é o responsável, então, digamos assim, pelo exército, entre aspas, o exército divino. Tá, a pergunta aqui é a seguinte, esse anjo atuou na época de Moshe? Não, a gente vai ver ali no capítulo 33 de Êxodo aqui, que o Moshe disse, se vossa face não andar conosco, não nos tire daqui. Então, na época de Moshe, Deus estava diretamente com o povo. Onde a gente vê isso também, justamente dos 10 mandamentos. O que acontece com os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, ele representa as 10 sefirot, em outras palavras. 10 sefirot é uma ascensão
do plano material até alcançarmos esse plano espiritual, onde se tem vários degraus. O último degrau é justamente a compreensão do mundo de Atzilut, da junção com o Eterno. Então, como é essa imagem dessa Sefirot? Isso é chamado de Adam Kadmon, do homem primordial. Então, o formato da Sefirot é de como fosse de um homem primordial. Então, é nesse formato que o Adam Arishon, que o primeiro homem, foi formado. Em cima do Adam Kadmon, temos o Keter, a coroa. A coroa. Então, a coroa representa justamente esse mundo de Atzilut, esse mundo dessa junção com o Eterno. Então, vamos perceber no 10 Mandamentos quantas letras tem os 10 Mandamentos. 620 letras. O que corresponde a esses 620 são os mandamentos. 613 mais 7. Ou seja, se nós cumprirmos os mandamentos, nós teremos também essa ascensão até essa junção com o Eterno. E a palavra Keter, como é escrito Keter? Kaf, vale 20. Tav, vale 400. Resh, 200. Total, 620. Então, nós temos a presença do Eterno conosco diretamente, principalmente quando nós fazemos a sua vontade, quando nós cumprimos os seus mandamentos. Então, na época de Moshe disse, não, se não estiver com a gente, altaleno miser, não nos leva daqui. Então, na época de Moshe, não se teve o uso do anjo do Eterno. Já na época de Yehoshua, aí o anjo diz, a chave bate, agora eu vim. Então, o Yehoshua pergunta quem é, está do nosso lado, de que lado é. Ele se apresenta, então, como o anjo do Eterno. Que anjo é esse? Chamado de Michael, no livro do profeta Daniel. No Talmud se usa o termo Metatron, já foi explicado. Então, esse é o anjo. É assim, cada povo tem uma certa energia, cada grupo tem uma energia. E essa energia, ela é dignificada no mundo espiritual e é chamada de um anjo. Tem um anjo que guarda aquilo ali. Então, o livro de Daniel ele é muito específico sobre isso. O anjo da Pérsia, o anjo da Grécia, o anjo Gabriel. Gabriel é aquele que tem uma força, a energia dele representa isso. Então, nesse estudo do mundo dos anjos, a gente já percebeu essas energias canalizadas. Rafael é o anjo da cura, ou seja, aquela energia canalizada para trazer cura a cada um de nós. Uriel, quer dizer, aquela fogo ardente do Eterno. Então, é aquela energia voltada para fazer um serviço ardoroso ao Eterno. E assim, cada um desses anjos representam essa energia canalizada. Então, quando a gente estava nessa ocasião, e aí que o Moshe vai subir no Monte Sinai e vai permanecer 40 dias e 40 noites. Ou seja, a gente recebe os 10 mandamentos, a gente ouve os 10 mandamentos, depois Moshe relata para o povo toda essa perachá de Mishpatim, faz o pacto de aliança com o povo, aí sim que o Moshe vai subir no Monte Sinai e vai permanecer lá 40 dias e 40 noites. E o que ele vai receber de instrução lá sobre a construção do tabernáculo. Além de trazer a Torá por escrito, esse Deus falou sobre os 10 mandamentos. A partir de agora, a gente vê nas tábuas escrito como se fosse algo indelével para o povo de Israel. Então, esse que é o ensino da Perachá que nós temos. Na Haftará, que a gente vai ler, é a frase do profeta Jeremias. E lá nós temos novamente, na época do profeta Jeremias, tinha um avanço do Império Babilônico e iriam destruir Jerusalém se a gente não soubesse lidar com os babilônicos.
E aí o rei era Sedequias. Então o profeta disse, vamos fazer o que a Torá nos ordena. Chegou agora um ano sabático, chegou agora o ano do jubileu, 50 anos. Dá alforria aos escravos. Aí foi acordado para dar essa alforria, foi dada a alforria, mas depois muitos se arrependeram e tentaram trazer de volta esses que foram libertados e torná-los escravos novamente. Então, a gente vê aqui, nessa leitura que a gente tem do livro dos Reis, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, essa relação direta. Se fizermos os mandamentos do Eterno, a gente vai ter a sua bênção. Se não fizermos a vontade do Eterno, então nosso mundo se torna vulnerável perante as avalanches de ataques de outros povos contra nós. Infelizmente, a gente percebe que até o mundo de hoje, nós estamos vivendo essa mesma situação. Apesar de termos o maior veículo de comunicação, a gente saber o que acontece em cada lugar, às vezes quase que simultaneamente, a gente percebe que nós vivemos um mundo de medo. E acusações das mais estapafúrdias que acontecem. A gente fala sobre antissemitismo na atualidade, mas o Flávio Joséfo é aquele autor do século I que relata a destruição do Segundo Templo, a guerra dos judeus contra o Império Romano. Então, ele tem 3 livros importantes: Antiguidades Judaicas, a Guerra dos Judeus e um chamado Contra Apion. Apion era o nome de alguém. Então, esse Apion era um grego antissemita que falava mal dos judeus, dizendo muitas coisas. E o Flávio José, no seu livro, estava refutando essas argumentações desse Apion. E aí, então, ele trouxe muitas coisas a respeito dessa história. Então, ele traz em favor da antiguidade do povo de Israel o que escreveu um egípcio chamado Maneton, uns 300 anos antes dessa era. Maneton, quando foi atacado o Egito através de Alexandre o Grande e virou parte desse império grego, então ele escreveu a história dos egípcios, E quando ele escreve sim sobre os hebreus. E o que ele diz lá? Então, ele diz que os hebreus estavam lá no Egito, que um profeta egípcio fala para o faraó do Egito que ele tinha que se livrar de pessoas impuras dentro do Egito, para que o Egito se livrasse de pragas, outras situações assim. Entre as pessoas impuras estavam os leprosos. E quem eram os leprosos? Os hebreus. Então, nós éramos leprosos. Então, a gente foi expulso do Egito. Então, essa é a história que era passada, que era contada lá no Egito. Olha só como é. Então, ele está demonstrando que as mentiras, elas vêm se acumulando de muitos anos. Então, tudo isso aqui faz parte desse plano divino. A gente tem que ter consciência desse plano divino. Temos, sim, um pacto com o Eterno, mas isso depende muito da gente. Quando a gente lê a Perachá de Bechalá, e no término temos a questão do Amaleque. Amaleque era um povo pequeno. Amaleque não era um povo importante em relação ao Egito, por exemplo. Amaleque, no livro da história, não é ninguém. Amaleque só é conhecido, só é mencionado, porque nós falamos dos amalequitas. Mas descobrir algumas coisas deles é muito difícil. Mas como nós tivemos nossas falhas, hesitamos em cumprir o mandamento do Eterno, duvidamos da presença do Eterno entre nós, que diz da Perachá, vai avô Amaleque. Então veio Amaleque. Então, a mesma coisa acontece hoje. Na nossa história, conseguimos voltar para
terra de Israel, muitos milagres aconteceram e acontecem até hoje. Tá, mas isso temos que despertar primeiro por nós, perceber de fato a mão do Eterno pairando sobre nós e fazermos a nossa parte. Infelizmente, a gente está vendo, a gente não está de fato fazendo a nossa parte. E a gente vê muitas pessoas falando mal de Israel, o Hamas que matou crianças e tudo mais, estão alegando que nós que fizemos isso, que nós que fazemos isso. E essas mentiras vão sendo jogadas de uma maneira horrível, de maneira horrível. Ou seja, na verdade, ninguém está defendendo o povo palestino, só estão atacando o povo de Israel. Ninguém está preocupado com Houthis lá do Iêmen, se vivem bem, se vivem mal. Ninguém está preocupado com a Síria, com aquela guerra que teve lá, o califado e o governo, o que aconteceu no Iraque. Ninguém está preocupado. Ah, mas de Israel? Ah, mas eu estou preocupado. E ele não quer defender mesmo, ele não quer saber que Palestina é extremamente radical em relação ao mundo LGBT, é extremamente radical entre pessoas que não são muçulmanas. É muito complicado. Não, mas é contra Israel. Ah, então estou apoiando. Então, é essa que é a dificuldade que nós temos que lidar. Então, para a gente vencer isso, logicamente, temos que nos esforçar, temos que ter realmente um exército forte, temos que ter alianças com outros que possam nos ajudar. Nada disso é desnecessário, pelo contrário. Mas a principal ação que devemos fazer é de dentro para fora. É mostrar realmente o meu zelo pelas coisas do Eterno. Então, e não mostrar um desprezo. Então, logicamente, que aqui a gente não está falando de maneira individual, e de uma maneira coletiva. Perceber o todo do povo de Israel, para que isso venha, de fato, a gente ter méritos para termos essa proteção divina. Então, o livro de Samuel em 2, livro de Reis, ele é muito claro nessa questão aqui. Fazemos coisas erradas, em seguida vem uma punição, digamos assim. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós, que a gente tenha, de fato, essa proteção do Eterno, que esse anjo Metatrono, esse anjo protetor, esse anjo guardião, de fato, possa defender o povo de Israel contra inimigos. É inacreditável ouvir, hoje em dia, certos fatos. Isso que aconteceu, por exemplo, na Bahia, aquela senhora gritando lá, senhorista, assassina. E isso é uma coisa inacreditável, em pleno século XXI. Então, mais uma vez, vamos fazer realmente a nossa parte. Temos, sim, que cumprir com os mandamentos do Eterno. Temos que fazer isso com a maior devoção possível. Sempre como eu digo, Ivdu et Hashem besimcha. Vamos servir ao Eterno com o quê? Com bastante alegria. Essa é a parte principal. Às vezes a gente fica num certo automático, aí sim a gente não deve fazer. Muito pelo contrário, devemos sim tomar aquelas rédeas do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa ação, da nossa fala, e fazer de fato um serviço feliz ao Eterno. E quando isso eu posso espalhar com outros, então, Berov Am Hadrat Meler. Quanto maior é o povo, maior é a glória do rei. Então, a gente termina as orações hoje em dia, tanto Shacharit, Minha e Arbit, lendo a oração Alenu Lechabeach. Alenu Lechabeach é uma oração que ela serve como Ed. Ed é testemunha diante do Eterno. E são duas testemunhas. Por quê? Alenu Lechabeach. Aleno começa com a letra Ain. E termina a primeira parte com a palavra En-Od, Dalet. Então, Ain, Dalet, Ed. Segunda parte, Al-Kenekavelach. Então, começa com Ain. E acaba com a palavra Echad, Dalet.
Então, novamente, Ain, Dalet. Então, Shenei Edim, 2 testemunhas, que a gente realmente faz uma oração, derramando nosso coração perante o Eterno. Quando chega a noite, a gente não precisa dizer a 2 partes do Além Javé, só a primeira, porque não se tem julgamento à noite. Também não se faz essas 2 leituras do Além Javé, nas 2 partes, em Shabat. Do mesmo motivo, também não temos Betidim de Shabat. E também Yamim Tovim, dos dias de festas. Mas Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são dias específicos de julgamento, a gente deve fazer realmente, olha, deixa eu ver, as 2 partes. E como a gente termina, olha, deixa eu ver, Uv Torah Techá, Adonai Eloheinu, Katuv Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, como está escrito na tua Torá, ouve, ó Israel, o Eterno é o teu Deus, o Eterno é um. Então, isso a gente deve realmente fazer, as orações diárias, terminar com essa frase, que essa frase realmente é a nossa... a gente está clamando para o nosso coração, para a nossa mente, para nossas ações e para a nossa fala, como deve ser o serviço do Eterno. Então, vamos deixar aqui abertas nossas perguntas e digamos todos amém.